Você pode estar desobedecendo a Deus e chamando isso de maturidade espiritual. Saul não perdeu o reino porque deixou de crer. Ele perdeu porque decidiu não esperar mais. Ele orava, ele cria, ele liderava. Mas quando Deus se calou, Saul concluiu: se eu não fizer algo agora, tudo vai desmoronar. E esse pensamento destrói mais cristãos do que o pecado escancarado. Porque soa responsável, porque parece prudente, parece maturidade, mas na verdade é medo disfarçado. Mas o silêncio de Deus pode revelar uma fraqueza espiritual. O quanto não suportamos estar sob controle de alguém. E aqui está a sentença que dói ouvir. Deus não rejeitou Saul quando ele errou. Rejeitou quando ele acelerou. Saul ofereceu um sacrifício que Deus não pediu para manter uma posição que já estava sendo retirada de suas mãos. Então escute com cuidado. Quando Deus se cala, quem governa suas decisões? A fé ou o pânico disfarçado de bom senso? Vamos ao ponto exato onde tudo começa a ruir. Não no pecado escandaloso, mas numa decisão aparentemente sensata. Há um ponto na caminhada cristã em que o silêncio de Deus deixa de ser apenas desconforto e passa a ser ameaça para quem precisa de controle. Saul não perde o reino quando desobedece. Ele começa a perdê-lo quando interpreta o silêncio de Deus como abandono. O sacerdote Samuel demora para o encontro com Saul. O povo se inquieta. A pressão cresce. E rei Saul conclui algo que muitos hoje também concluem: se Deus não age, eu preciso agir. Entender por que a ansiedade espiritual produz decisões que parecem maduras, mas são profundamente carnais. Estudos do Barna Group mostram que mais de 60% dos cristãos que esfriam espiritualmente não abandonam a fé por incredulidade, mas por frustração com o silêncio de Deus. Eles continuam orando, mas já não esperam. Continuam na igreja, mas já decidiram antecipar respostas. Saul não deixa de crer em Deus. Ele apenas deixa de confiar no tempo de Deus. E quando a ansiedade governa, a fé vira impulso. O coração acelera, a consciência negocia, e a decisão passa a ser reinterpretada como bom senso, prudência, adaptação à realidade. Mas Deus não chamou Saul de prudente, chamou de rebelde. Agora vem a entrega dura. Davi vive o mesmo silêncio, perseguido, esquecido, injustiçado. Mas enquanto Saul sacrifica para manter posição, Davi se esconde para preservar o coração. Um oferece sacrifício sem autorização, o outro oferece lágrimas sem plateia. A diferença não está em quem sofre mais, mas sim naquele que permite que o silêncio forme o seu caráter, ainda que gere insegurança. Talvez você não esteja distante de Deus. Talvez esteja apenas apressado demais para se garantir. O escritor A.W. Tozer alertou: Deus nunca se apressa. O homem apressado sempre chega antes e perde o que Deus estava construindo. E antes de avançarmos, a pergunta precisa ficar no ar, sem resposta fácil. Quando Deus se cala, você espera ou começa a oferecer sacrifícios que ele nunca pediu? No primeiro livro de Samuel, capítulo 13, o texto é cirúrgico. Saul observa o povo se dispersar, o tempo avançar e Samuel não chegar. E então diz algo que ecoa até hoje: eu me vi forçado. Se você entendeu, não lhe competia, mas o próprio rei Saul executou o sacrifício para a adoração a Deus. Esta desobediência lhe custou muito caro. Agora preste atenção. Você pode estar agindo como Saul ao inventar coisas para fazer. Não saia do propósito de Deus, senão repetirá o mesmo erro. Não adianta ficar se explicando, pois quando explicamos demais, já estamos nos justificando. E não para aqui. Samuel chega ao local e se assombra terrivelmente pelo que Saul fez e diz: procedeste neciamente, ou seja, agiu como alguém sem discernimento, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Verso 13. Veja o decreto fatal no verso 14. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Portanto, foi a pressa de Saul que o retirou do seu próprio trono. Você percebeu a mudança de rota do propósito da vida de Saul. Ele foi destronado por Deus. Você deve estar pensando: mas o que passou pela cabeça de Saul, certo? Esta é a resposta.
Neste contexto, Saul não confiou que Deus sustentaria o reino sem sua intervenção. Ele tentou acelerar o céu e perdeu tudo. Aqui acontece algo que quase ninguém percebe. Repare que a Escritura não trata o erro de Saul como um deslize momentâneo. Ela o expõe como uma troca silenciosa. Saul não rejeita Deus. Ele substitui Deus, não por outro Deus, mas por si mesmo. O teólogo Charles Spurgeon dizia: a pressa é a maneira educada de justificar incredulidade. Selecionei aqui 3 grandes lições que você deve anotar. Primeiro, no reino, circunstâncias difíceis nunca justificam a desobediência. Não é o sofrimento que nos desqualifica, é a tentativa de substituir Deus. Atenção! E essa troca quase nunca é percebida por quem a faz, porque já está emocionalmente envolvido. Segundo, toda desobediência começa com uma justificativa. Preste atenção. A Bíblia chama de desobediência ou rebeldia aquilo que o nosso coração chama de necessidade. Não é boa intenção que prevalece, mas a obediência pela espera que te enaltece perante Deus. Saul se vê pressionado e responsável pela situação. Ele não pensa estar rompendo com Deus, acredita estar ajudando Deus. E é exatamente aí que muitos líderes se perdem sem perceber. Eles pensam estar sendo proativos em vez de esperar em Deus. Esperar é comprovação da fé. Terceiro, no reino de Deus, o problema nem sempre é uma ação errada. O problema é fazer algo aparentemente certo, mas fora do tempo e da ordem de Deus. O tempo errado transforma a obediência em afronta. Reflitamos aqui. A Bíblia nos confronta com uma verdade que dói admitir no coração. Quantas decisões espirituais hoje são justificadas como maturidade, quando na verdade são apenas medo disfarçado de fé? O reino não foi tirado de Saul por falta de sacrifício religioso. Foi tirado porque Deus encontrou alguém que soube esperar. Este alguém é Davi. Davi também enfrentará o silêncio de Deus. Também será pressionado. Também terá atalhos diante de si. Davi teve 2 oportunidades para aniquilar Saul, mas não o fez. Talvez pensara: esta é a minha chance de tomar o reino. Mas ele escolhe algo radical: não tocar no que Deus ainda não entregou. Aqui está o eixo que separa Saul de Davi. Saul age para preservar a posição. Davi espera para preservar o coração. Saul constrói um altar público. Davi constrói um altar interno. Quando Saul acelera, Deus se cala. Quando Davi espera, Deus trabalha. John Wesley ensinava que a fé verdadeira não se mede pelo zelo visível de Saul, mas pela submissão invisível de Davi. Davi passa anos fora do palácio, mas nunca fora da presença de Deus. Deus não escolhe quem se move rápido, escolhe quem se move certo. Saul perde Deus para manter espaço. Davi perde espaço para manter Deus. E isso separou os 2 tipos de fé. Saul perdeu o reino enquanto ainda estava no trono. Perdeu a unção enquanto segurava o cetro. Perdeu a presença enquanto mantinha a aparência. Esse é o juízo mais alto: continuar funcionando depois que Deus já se retirou. E muitos só percebem isso quando já estão ensinando sem a autoridade espiritual que tinha. O reverendo brasileiro Hernandes Dias Lopes diz que o maior juízo de Deus não é a queda, mas a permanência sem aprovação de Deus. Você chegou ao ponto mais importante e decisório deste devocional. A sua chave da virada começa agora. Saul ajustou o princípio de Deus para preservar sua posição, mas Davi renunciou à sua posição para preservar princípios de Deus. Importante aqui, a fé será testada exatamente nesse ponto. Ou você obedece aos princípios, ou está fora. Não tem meio termo. Vivemos numa fé que confunde portas abertas com a aprovação divina. Significa dizer, se o vento está favorável, é porque estou com o status de aprovado no céu. Isso não é verdade. O silêncio de Deus é uma prova muito séria. Todos um dia serão provados. E você? Já foi provado e aprovado? Conte para nós nos comentários como foi a sua experiência. Eu já escrevi um breve testemunho meu. Confira lá. Fiquei equilibrado financeiramente. A nossa filha nasceu no meio desse período de prova. Com limitações, mantive o casamento, a família e permaneci aos pés de Jesus. Passando a prova, comecei a ver o poder de Deus agindo diante dos meus olhos. Deixei para você lá também 10 dicas de ouro para tempos de provação. Confere lá também, mas quero dizer rapidamente uma dica muito especial. Eu chamo de não use atalhos que violam princípios.
Em outras palavras, não invente maneira de sair do problema, como Saul fez com o sacrifício. A prova de Deus sempre aponta para a fidelidade a Ele no esperar. E por isso que aprendemos muito com a frase: espera em Deus e Ele proverá. Quem nunca ouviu isso? Deixe-me mostrar como isso aparece com outros homens de Deus na Bíblia. Paulo e Silas estavam aprisionados e após um terremoto, todas as portas da prisão se abriram. Era o atalho que poderia ser usado em seu benefício. Entretanto, não fugiram e ainda salvaram a vida do carcereiro. Mais tarde, Paulo e Silas foram recompensados pelo Império Romano ao saírem livres pela porta da frente. Pensa aqui comigo: portas abertas e ofertas não são licenças para desobedecer princípios. Se isso falou com você, comenta aqui. Em que área você está sendo provado nesse momento? Vamos frisar aqui para o nosso entendimento e, se for o caso, a sua decisão. Nem toda porta aberta é para você passar. Às vezes, a maior prova é ter chance de fugir, porém você permanece, você escolhe ficar fiel. Tudo que falamos até aqui converge para um único ponto. Saul viu o silêncio de Deus como abandono. Davi entendeu o silêncio como treinamento. Esperar não é passividade, é recusar-se a ocupar um lugar que Deus ainda não entregou. Enquanto Saul acelera para não perder a posição, Davi espera para não perder presença de Deus. Saul começou humilde. O problema foi um acúmulo de ansiedade e sua tentativa de se justificar com palavras que expressam bom senso, apelidam como prudência e rotula como socialmente aceitável. Talvez Deus não esteja te acusando. Talvez esteja te convidando a voltar a ser guiado. Deus não procura pessoas eficientes, procura pessoas fiéis. A pergunta que define tudo não é: isso vai dar certo? Mas, se Deus não estiver nisso, eu ainda quero? Olhe para dentro. Você tem agido como Saul? Deus quer que entreguemos as nossas ansiedades nas mãos dele totalmente e não pela metade. Decida um ato concreto de obediência hoje, mesmo pequeno, mesmo invisível. Entenda uma coisa: a fé que apenas concorda com os homens se acomoda. A fé que obedece a Deus amadurece. Agora, respire fundo e vamos orar. Senhor nosso Deus, nos colocamos diante de Ti sem máscaras, sem discursos prontos, sem tentar parecer maiores do que somos. Perdoa-nos por chamar prudência o que é medo, equilíbrio o que é apego, bom senso o que é pura desobediência disfarçada. Hoje não buscamos posição, sucesso ou reconhecimento. Buscamos um coração como o de Davi. Arranca de nós toda a fé de aparência. Ensina-nos a obedecer, custe o que custar, mesmo que doa, mesmo que ninguém veja. Porque preferimos perder aplausos humanos do que entristecer o Teu Espírito Santo. Pai, faz de nós segundo o Teu coração, não perfeitos, mas rendidos. Não impressionantes, mas fiéis. Nós agradecemos, Senhor. Derrama em nós, o Pai, o mais alto nível de discernimento para permanecermos firmes e obedientes como Davi. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. EcoFlow, a devotion in 2 voices. Colabore para o crescimento do canal repostando este vídeo em sua rede social. Romanos 12:org. Mente renovada, vida transformada. Até o próximo EcoFlow.